Fala lobinhos e lobinhas, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco do CPTS-11. Ele é um dos fundos imobiliários de base 10, de papel, que custa ali atualmente 8,29, mais conhecidos da bolsa e com certeza um dos mais procurados. Vamos entender por que esse é um fundo imobiliário interessante. A gente já sabe que o valor dele é um valor baixo. Esse fundo imobiliário ele já foi de base 100, houve um desdobramento lá em 2023 de 1 para 10. Então quem tinha uma cota quase na faixa dos R$ 100, acho que na época estava R$ 88 do CPTS 11, conseguiu 10 cotas, custando 8,80 mais ou menos cada cota. Basicamente esse é um fundo imobiliário que ele está tendo um dividend yield. O que significa dividend yield para quem não entende, Diego? Basicamente é o retorno dele que ele vai te dar nos últimos 12 meses. Se você gastar R$ 100 nesse fundo imobiliário, você vai ter esses R$ 100 que são as cotas que você comprou e você vai conseguir R$ 10,63 de retorno. Ou seja, você vai ter esse retorno aí de R$ 10,63 e vai ter as cotas, tá? Essas cotas elas não desaparecem, elas são suas, elas são conectadas com o seu CPF, elas são exclusivamente suas. Legal, esse é um fundo imobiliário de papel. O que define, Diego, que ele é um fundo imobiliário de papel? A gente sabe que os fundos imobiliários eles têm as suas regrinhas. Cada fundo imobiliário tem um regulamento. É um documento, basicamente, que define a regra para aquele fundo imobiliário funcionar. E o CPTS não é diferente. A gente sabe que a capitania, que é a gestora desse fundo, ela e o site deles é bastante completo, tá diferente de outros gestores. O site deles é muito bom, tem tudo, tá tudo muito fácil conseguir. Só você procurar no Google CPTS 11 gestora, você vai achar eles. E aqui tem diversas informações, inclusive os documentos que a gente quer. Então você tá aqui embaixo, você pode vir aqui, ó, regulamento e baixar. O regulamento dele, que é esse carinha aqui, ele é esse documento com 53 páginas que define as regras do CPTS 11. Inclusive, uma das regrinhas é a política de investimento desse fundo imobiliário. Basicamente, nessa política de investimento, olha, é o capítulo 4. Então, facinho, entrou no regulamento, vai no capítulo 4, tem a política de investimento desse fundo imobiliário. E aqui embaixo ele vai falar, olha, no parágrafo 5º, o fundo deverá manter, no mínimo, 67% e no máximo 100% do seu patrimônio líquido investido em certificado de recebíveis imobiliários, os CRIs ou CRIs, e até 33% no máximo, porque se aqui você colocou 67%, o restante seria 33%, do seu patrimônio investido nos demais ativos. E isso é legal porque, por ele ser 67% em CRIs, ele é definido como um fundo imobiliário. A gente vê essa informação aqui, ó, no segmento dele. Legal, Diego, você já deu uma boa explicada aí onde que a gente consegue saber as regrinhas do CPTS. A gente sabe que a gestora, ela é a responsável por dar todos os dados mensais do fundo. Legal. Outras informações relevantes. O valor patrimonial desse fundo imobiliário hoje é de 8,90. Ele está com PVP aqui de 0,93 e a liquidez dele é absurda, R$ 4.391.000. É uma liquidez muito alta para fundos imobiliários. Ele tem quase 390 mil cotistas. Isso é muito importante caso você queira vender ou comprar. Existe liquidez. Tem diversos fundos imobiliários que não tem 50 cotistas. E é um perigo. Por que é um perigo, Diego? Porque às vezes você vai conseguir até comprar esse fundo imobiliário que tem poucos cotistas, mas você vai demorar muito tempo para vender. Ou seja, você vai estar basicamente investindo numa casa ali que dificilmente você vai conseguir vender. Demora muito tempo para vender. Poucos cotistas é pouca liquidez. Pouca liquidez é um risco. Então, fuja de fundos imobiliários com poucos cotistas. 389 mil cotistas já é um número bastante atraente. Lembrando que o 0,93 nesse dado aqui significa que ele está com 7% de desconto. É legal, uma outra informação que é bastante relevante são a questão do portfólio desse carinha. A gente viu ali que 67% no mínimo são CRIs. Quando a gente olha aqui para baixo, olha, estão os CRIs desse
fundo imobiliário. Pô, Diego, mas eu quero mais detalhes desses CRIs. Opa, a gente tem aqui, esse aqui é o relatório mensal do CTPS-11, é o de maio, que foi o último que saiu. Basicamente, aqui tem todos os detalhes do que estão acontecendo com esses CRIs. Então, você basicamente consegue vir nesse relatório e ver os detalhes do que acontece com esse CRI. Para vocês terem uma noção, é simplesmente descer quase no final e aqui tá, ó, o descritivo dos créditos, que são esses CRIs, você consegue olhar o detalhe. Por exemplo, o CRI Habitat SEC 9E1SE Boa Supermercados. Esse CRI ele foi emitido para financiar a aquisição alavancada de uma loja de Boa Supermercado. O Boa é uma rede de supermercados desde um dia aí de mais de 50 anos de história, com atuação também nas cidades vizinhas. As garantias são 100% da AF do terreno, 32 mil metros quadrados, recebíveis de qualquer atividade do terreno e aval dos sócios. É uma empresa investida do Pátria através do Plurix. Então isso aqui são detalhes desse CRI e tem essas cores, ó. Esse aqui é amarelo, ele é do varejo. Cada uma dessas cores são os tipos que os CRIs estão sendo aplicados, nos setores que eles estão sendo aplicados. Ou seja, todas essas informações e detalhes estão no relatório mensal, no relatório do gestor, e o regulamento, eles são as regrinhas que definem esse fundo imobiliário. Além dos CRIs, esse fundo imobiliário investe em outros fundos imobiliários, mas é uma parcela bem menor do seu patrimônio, e é no máximo 33%. Lembra da regrinha do regulamento. Atualmente, eles possuem 80 fundos imobiliários. Pô, Diego, eu gostaria de saber a porcentagem de cada um desses fundos imobiliários ou desses setores. Tá tudo no relatório mensal. Por exemplo, aqui estão, ó, a porcentagem por ativos. 28,8% do patrimônio do CPTS-11 estão em fundos imobiliários. Todas as outras porcentagens são em CRIs, e ele tem 0,4 no caixa para ter liquidez, para pagar alguma eventualidade, enfim, eles acumulam um pouco de caixa, eles têm que distribuir 95% de todo o dinheiro que eles arrecadam através dos CRIs e dos fundos imobiliários. Então, eles ficam com um pouquinho, eles vão acumulando esse caixa. E aqui estão um pouco mais dos detalhes do devedor desse CRI. Quando você vai descendo, olha, você vai vendo mais detalhes ainda dos próprios CRIs, ó, comercial, residencial, logístico, shoppings, varejo. Isso é bastante interessante. Além da porcentagem nos fundos imobiliários, já que está bem no detalhe. Por exemplo, ele tem 2,5% do TRFX11 na carteira do CTPS-11. Isso é só para vocês terem uma noção de que aqui está bem no detalhe. O CPTS, ele é um fundo bastante interessante porque ele vai fazer 10 anos de vida, agora em agosto. Ele é um fundo imobiliário que ele já tem um lastro, ele já tem um histórico, e esse histórico comprova que a capitania consegue entregar um bom resultado a longo tempo. É difícil a gente definir fundos imobiliários jovens que a gente não sabe se a gestora sabe o que está fazendo. Se é uma gestora que já tem outros fundos imobiliários, ela provavelmente já tem algum conhecimento, algum know-how ali do que está fazendo. Gestoras novas, a gente fica com o pé atrás e a gente fica olhando aquele fundo, observando se aquele fundo vai entregar resultado conforme o tempo for passando, conforme os anos forem passando. Esse aqui, ele já passou por esse estudo, por essa validação. Por isso que os fundos imobiliários, por exemplo, da capitania, já tem um selo ali de confiança do mercado. O mercado avalia que esse fundo imobiliário, ele tem 2,6 bilhões de patrimônio. Ele no IFIX, ele é o nono. Só para vocês terem uma noção, isso mostra que esse é um fundo imobiliário antigo, com patrimônio muito alto, base 10, e uma gestora que já tem bastante tempo de mercado. Esses são algumas das características que fazem o CPTS-11, sem dúvida nenhuma, ser um ótimo fundo imobiliário. Pô, Diego, será que ele é o melhor fundo imobiliário de papel de base 10? Acho que não. Sem dúvida nenhuma, ele está entre os melhores. Não acho que ele é o melhor, mas ele sem dúvida é um dos melhores. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Deixe seu like, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, porque isso também me ajuda muito. Vocês já estão investindo nesse fundo imobiliário? Ou quais fundos imobiliários de papel vocês investem? Coloca aqui nos comentários. Me diz também quais outros fundos vocês querem saber, quais vocês não conhecem direito e gostariam de mais detalhes.
diz nos comentários que eu vou fazendo o vídeo deles e a gente vai completando nossos conhecimentos. Agradeço a companhia de todos, a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.